Então eu vim falar um pouco aqui da minha tese de doutorado, que diz respeito à reconstrução de sociabilidades de maternidade e não maternidade no ciberespaço. Então eu trabalho, na verdade, com 3 contextos. Um blog e uma comunidade que tratam de maternidade e uma outra comunidade que trata de não maternidade. Só que o que eu vou apresentar hoje é, na verdade, um recorte da minha tese focalizando o contexto do blog. Então, o título do meu trabalho é Performances de Maternidade em um Blog, reconstruindo sociabilidades de gênero no ciberespaço. Eu uso aqui sociabilidades, né, em substituição à identidade, por acreditar que sociabilidades dá mais conta do caráter relacional e intersubjetivo com que os sujeitos sociais se reconstroem mutuamente. Inicialmente, né, motivada por uma série de questionamentos por parte de família, de amigos, até de alunos, assim como muitos de vocês na instituição em que eu trabalho, acerca da minha condição de não maternidade, e também por constatar que uma boa parte da sociedade ainda espera que a mulher seja mãe, o meu foco de pesquisa era apenas nas performances, nas vivências de não maternidade. Só que durante a própria pesquisa, em contextos onde eu naveguei, observei também que se espera, né, não só que a mulher seja mãe, mas também uma mãe perfeita, né, conforme alguns autores que eu vou elencar aqui. E esses padrões, essas expectativas, podem gerar efeitos de culpabilização e de sofrimento sobre esses sujeitos mães. Então, desse modo, eu me interessei também sobre as sociabilidades de maternidade. Então, dito isto, o objetivo dessa comunicação aqui é, diante da prevalência do modelo de mãe perfeita na ordem macrosocial da sociedade ocidental, analisar uma postagem em um blog, visando a dar visibilidade a discursos que, então, desestabilizem tal modelo. O que seria, então, esse modelo de mãe perfeita? Tá? Em grandes linhas, implica uma devoção quase integral ao filho-filha, né? Uma ligação efetiva intensa, sobretudo nos primeiros anos de vida, e aí isso requer tempo, energia, dinheiro, né, para que então essas necessidades da criança sejam satisfeitas, mesmo que isso se faça em detrimento das próprias necessidades da mãe como indivíduo. Esse modelo então pode engendrar uma grande culpabilização e estigma sobre aquelas mulheres que não conseguem, e a grande maioria, cumprir esse modelo. E o estereótipo da boa mãe, segundo Miller, seria então o da mulher heterossexual com um parceiro fixo, branca e de classe média. Vou mostrar aqui uma reportagem, né, bastante emblemática da permanência desse modelo. Uma escola de mães para ensinar, né, as mulheres a lidar com essas questões, com essas angústias, com essas dúvidas. Então, por um lado, uma escola assim, né, é uma iniciativa que mostra um pouco uma ruptura com esse modelo, porque se tem uma escola, quer dizer que a maternidade não é algo que a mulher já nasce sabendo, é algo que se pode aprender, né? Você pode errar nesse processo. Mas, por outro lado, uma escola também aponta para padrões de excelência a serem atingidos, né? Para uma expertise. E isso vai gerando também mais e mais demandas sobre esses sujeitos mães. Vou apresentar, então, aqui as questões de pesquisa. Que performances de maternidade são construídas e encenadas nessa postagem que eu vou apresentar posteriormente? Como essas performances atuam na sustentação ou ressignificação ou transformação desse modelo de mãe perfeita? Falando um pouco agora sobre a fundamentação teórica, né? Nós entendemos lá no projeto que qualquer processo de produção de sentido no nível microinteracional demanda articulação com o contexto macrosocial, que aqui no caso, né, o que me interessa mais particularmente é que nos últimos 30 anos, né, com a possibilidade então da mulher escolher entre vários modos de vida, dentre os quais a não maternidade, isso tem implicado, juntamente com outros fatores econômicos e socioculturais, e aí você tem a perspectiva neoliberal, né, que vai
colocando sobre o sujeito, sobre o indivíduo, a responsabilidade quase única de cuidar de si, na medida em que o estado de bem-estar social se afasta disso. Então, a mãe é a responsável por cuidar do filho, por socializá-lo. Também pela permanência de uma divisão desigual de trabalho por gênero. Ainda hoje, é a mulher, é a mãe, que fica com a maior parte da responsabilidade do cuidado da casa, dos filhos, né? Isso em regra geral. Então, diante desse contexto, né, a ampliação de deveres, de obrigações cada vez mais pesadas em relação à criança que se decidiu pôr no mundo, compõe, então, esse cenário macho-social importante para a gente entender o texto no blog. Um outro ponto importante é que nós entendemos gênero e sexualidade como performance, ou seja, as sociabilidades de gênero, de performance, de maternidade, não respondem a nenhum determinismo biológico, a nenhuma essência, a nenhuma fixidez. Entendemos, então, que essa aparência de substância e naturalidade de categorias como gênero e sexualidade é feito, na verdade, de uma repetição de uma série de práticas e discursos ao longo aí de todo um processo histórico. Então, o que se entende hoje como mãe perfeita é fruto dessa repetição. E se é repetição, se é forjado no discurso, também pode ser desestabilizado no discurso. Outra perspectiva importante é que nós entendemos que quando as pessoas participam de conversas, de debate, seja no offline ou nas redes sociais, elas mobilizam textos, e aí textos entendidos num sentido amplo, não só de artefatos culturais, mas de discursos, de crenças, de tradições. Então elas participam de práticas de letramento. E essas práticas de letramento que ocorrem no ciberespaço, que aqui eu denomino de letramentos digitais, elas são marcadas então, né, eu resumo aí, por conveniência, acessibilidade, compressão espaço-tempo, velocidade de circulação de conteúdo. Então, tudo isso, essas características, podem intensificar a constituição de um novo ethos de letramento. E o que seria esse novo ethos, né? Esse novo jeito de ser e de fazer e de agir? Baseado nos valores de inclusão, de participação em massa, de expertise e autoria difusas, e de inteligência e de cooperação coletivas. A gente está vendo aí, né, na cena do dia, essa mobilização de que as redes sociais são capazes. O ciberespaço, então, né, redes sociais, blogs, pode favorecer esse exercício de um novo ethos, na medida em que uma série de ferramentas e aplicativos permitem que usuários gerem e modifiquem conteúdo informacional, relacional, a conexão e a colaboração uns com os outros. Há também, como todos sabemos, a possibilidade de recursos retóricos e multimodais que vão sendo, então, empregados no perfil pessoal, nas mensagens, e vão sinalizar interesses e valores, fazendo com que esses usuários se entendam mutuamente como sujeitos sociais. Segundo Moita Lopes, 2012, o ciberespaço pode constituir um cenário sociodiscursivo mais volátil e democrático, né, na medida em que você tem aí vários discursos contraditórios, sujeitos de diferentes atravessamentos identitários. Você tem a possibilidade de anonimato e de proteção da face, que podem convidar ao esmaecimento, à diluição dessas fronteiras entre o público e privado, mas é importante também ter em mente que não é só porque você está no meio digital, no ciberespaço, que você vai ter essa maior democracia, digamos assim, porque você tem também comunidades que podem ser fortemente normativas ou assimétricas. Particularmente no meu contexto de pesquisa, autores pontuam que muitas comunidades de mães funcionam, sim, como uma rede de suporte, até alternativas aos saberes médicos, mas, ao mesmo tempo, perpetuam muito dos estereótipos de gênero, tal como essa ideia de que a mãe seria a primeira cuidadora, né, a cuidadora por excelência do filho, que é uma das premissas do modelo de mãe perfeita.
Eu trouxe aqui umas reportagens que mostram a circulação dessa questão, o peso dessa questão da maternidade na rede, né? Mães blogueiras criam rede, trocam dicas e debatem maternidade na internet. Uma mãe blogueira ali com os 3 filhotes. Aqui essa reportagem é emblemática da tensão entre sentidos mais tradicionais e inovadores de maternidade. Eu tenho ali: babá, creche cesárea estimulam brigas virtuais. Na submanchete, discordâncias geram reclamações de bullying online e perfis que ironizam as que se consideram perfeitas. O que eu trago aqui é uma investigação de cunho etnográfico virtual, né? Participo posto coisas lá no blog. O contexto de pesquisa é o blog elaborado por uma jovem mãe que se autodescreve como branca, de classe média. Ela tem nível e atuação universitária. Em relação às questões éticas, é importante pontuar que eu me apresentei numa postagem, me apresentei como pesquisadora, situei o teor da pesquisa, pedi autorização, o que me foi concedida. Aqui eu utilizo pseudônimos e omito quaisquer referências que possam facilitar a identificação das pessoas, embora o blog seja público. Qualquer um que tiver o endereço consegue entrar lá. Tá? O instrumental de análise é fornecido pela sociolinguística interacional, que é uma vertente que dá visibilidade a como essas práticas locais se articulam ao nível macrosocial e enfatiza também o caráter indexical da linguagem. O que quer dizer isso? A propriedade que a linguagem tem de apontar tanto para um nível mais referencial quanto para regularidades socioculturais, né, tradições, crenças, discursos que estão aí circulando no mundo. Eu trabalho aqui com enquadre. Enquadre tem a ver com como os participantes entendem o que está ocorrendo numa interação, né? Se é uma conversa, uma piada, uma ironia. Os footings, que assinalam a perspectiva dos interlocutores em relação a si mesmos, aos outros e ao discurso que está ocorrendo. E esses footings, eles podem se referir a atitudes, né? Uma atitude de concordância com a fala de alguém, de crítica, podem constituir papéis discursivos, autor, animador, responsável, narrador, e podem também consistir em sociabilidade de classe, de profissão, de sexualidade, enfim. E esses footings, eles ocorrem nessas várias laminações simultaneamente, né? Não dá para separar uma coisa da outra. Trabalho também com as pistas de contextualização, que são sinais verbais ou não verbais, com base nos quais as pessoas vão, então, interpretando o que está acontecendo, interpretando os posicionamentos dos seus interlocutores. Né? No ciberespaço, então, a gente tem, né, escolhas lexicais, os itens paralinguísticos, pontuação e sinais tipográficos empregados, por exemplo, né, muito comum isso para reproduzir a fala oral, sinalizar estados emocionais, os emoticons, as fotos, enfim, uma série de recursos. Eu vou aqui, então, apresentar a postagem, mas antes eu gostaria de esclarecer que, na verdade, né, quando eu entextualizo o blog aqui num evento como esse, eu faço uma série de transposições e adaptações. Né? Então, eu transformei isso aqui em dados. Não é exatamente assim o layout no blog, é claro. Então, eu vou tentar ler aqui rápido para vocês terem uma ideia. Mãe não é instinto, ou prazer, sou mãe de merda. Aí ela mostra a foto. Logo, né? Oi, meu nome é Carol. Sou mãe, mas não sei fazer papinha comida para o meu filho. Nunca em seus 11 meses eu fiz. Não gosto da hora de refeição dele. Não tenho muita paciência. Não curto muito trocar fraldas cagadas até o talo e me considero uma boa mãe. Me esqueci de dizer. Sempre que posso deixar meu filho um momento com minha sogra ou mãe, para eu descansar ou ter um momento de lazer, eu faço, sem culpa. Então, eu vou analisar só por hora, analisar só esse primeiro trecho, para vocês terem uma ideia, então.
Esse título do post em azul destacado sinaliza o enquadro do texto como um todo, que é um debate e também uma narrativa sobre a rotina dela como mãe. Nesse enunciado, ela atua como animadora, autora e ela se compromete com essa oração "Mãe não é extinto", alinhando-se então de forma crítica ao senso comum de que as mulheres nasceriam com instinto maternal. Só que ela justapõe a essa primeira oração, né, esse primeiro enunciado, um outro: "Ou prazer, sou mãe de merda", o que, conforme é indicado entre essas pistas, pelas pistas entre parênteses, configura então esse enquadro de descrição de suas práticas de maternidade. É importante então a gente ver, né, que nessa segunda oração ela encena um footing de mãe, mas ao mesmo tempo ela utiliza uma predicação de merda que é muito inusitado. Poxa, se é mãe não poderia ser de merda, porque geralmente mãe é boa. Então essa pista indexa o julgamento moral que a maioria da sociedade atribuiria a uma mãe que não tem total prazer com o cuidado dos filhos, como ela vai revelando seu caso dela. Então, ao longo do texto, só que ela vai se reposicionando em relação a esse footing de mãe de merda e vai construindo, por uma série de estratégias discursivas, um footing de boa mãe. Então a gente vê aqui, que dentre essas pistas que constrói esse footing de boa mãe, sobressaem as fotos. Essa primeira foto ela é disposta logo antes do texto, que já sinaliza para os leitores que se trata de uma boa mãe. Então você tem elementos multimodais aí indexando esse footing. Não está dando para ver aí, porque eu tive que colocar a tarja, mas ela ri. Então, equacionando aí os sentidos de mãe com mulher feliz, como é geralmente, né, esperado, que maternidade é felicidade, e ela abraça e encosta o rosto na cabeça do filho, indicando carinho e proteção, ou seja, atributos tradicionalmente esperados de uma mãe. Então, essa primeira foto, além de corroborar esse footing de boa mãe que ela projeta no texto, pode também contribuir para que esses leitores acreditem nessas performances de boa mãe que ela diz encenar no offline. Nas linhas 4 a 7, então ela vai falar sobre essa rotina, né, de cuidados com o filho, atua aí como autora, responsável e figura, porque ela é a própria personagem, e esse enquadre aí de descrição é sinalizado por escolhas lexicais que apontam então para uma série de atividades do seu cotidiano que são consideradas típicas de uma rotina maternal. Então você tem na linha 4, fazer comida, papinha, hora da refeição, na linha 5, trocar fraldas cagadas, na linha 6. São tarefas cujo cumprimento tem sido sócio-historicamente associado à boa maternidade. Só que logo no início dessa descrição, ela projeta, né, um footing de boa mãe na linha 4. Entretanto, por ação do conector mais ali na própria linha 4 e pela repetição das linhas 4 e 5 desses itens, né, não e nunca, o nunca com a letra maiúscula antes desses verbos que sinalizam essas atividades, ela relata justamente que essas tarefas não integram as suas ações, as suas performances de maternidade com a frequência e com o prazer que seriam esperados de uma boa mãe. Então, ao fazê-lo, ela se alinha de forma crítica, assertiva, em relação a esses sentidos mais valorizados de maternidade. E essa encenação de performances mais alternativas, né, ela atinge um ápice lá na linha 6, 7, né, quando ela fala que ela deixa o filho com a mãe ou com a sogra para usufruir de lazer sem culpa, né? Olha essa escolha lexical, sem culpa, também em maiúsculas. E essa construção sem culpa, ela indexa também uma reação que não é compatível com a gramática emocional de uma boa mãe. Então, essa projeção de todos esses enquadros avaliativos pode contribuir para desestabilizar essas premissas do modelo de mãe perfeita. Só que é importante a gente ressalvar que, ao mesmo tempo que ela inova e se alinha contra a crítica e culpabilização imputadas pelas vozes sociais que criticam as mães que deixam os filhos, né, para usufruir de lazer, ela diz que essas figuras são quem? São a mãe ou a sogra. Então, essa referência a figuras femininas indexa o cenário macrosocial no qual ainda recai
sobre as mulheres, né, por excelência, essa responsabilidade do cuidado com os filhos ou filhas no que diz respeito, sobretudo, a aspectos de alimentação, saúde, enfim, que são aqueles cuidados ditos mais enfadonhos. Então, gente, eu vou passar logo para a conclusão. Aqui outra foto que ela coloca ao fim da postagem para novamente encenar, né? Sinalizar um footing de que é boa mãe. Então, ela promove aí um embate entre sentidos tradicionais, de senso comum, e também encenação de performances que apontam para sentidos mais inovadores de maternidade, tais como compartilhamento de obrigações tidas como exclusivamente da mãe, e aponta também a possibilidade até de não prazer com essas atividades. E também reivindica que a mulher-mãe tem espaço para a satisfação dos seus próprios interesses. Ela formula depois, né, não tive tempo de mostrar, mas uma série de contradiscursos que podem inspirar outras encenações de performance num nível mais amplo. Ela contesta a noção de instinto e ela mostra, né, quando ela fala de mães que entregam os filhos em adoção como uma performance de maternidade possível e plausível, ela coloca como a vivência da maternidade é plural, né? Como isso está sujeito às contingências sócio-históricas, não tem a ver com o instinto. Mas, ao mesmo tempo, como eu acabei de falar, há uma permanência de sentidos tradicionais na medida em que são as figuras femininas que continuam a encenar performances de maternidade. Tenham elas gerado o filho ou não, mas são as mulheres. E nisso ela reafirma aquela tradicional divisão de trabalho por gênero. Mas eu acredito, né, que um tipo de postagem como essa, né, na medida em que possibilita o afluxo de múltiplos sujeitos com diferentes perspectivas, pode justamente intensificar o debate acerca de questões tão relevantes da vida social como é o caso da maternidade. O fato da modalidade de comunicação ser assincrônica favorece aí a reflexão, a reflexividade da linguagem, né? As pessoas têm tempo para pensar, para ver, para construir significado, e isso por um tempo indefinido. Essa postagem, por exemplo, ela foi, por longo tempo, né, depois que foi postada, ela foi recebendo comentários. Eu acho que o ciberespaço é muito rico, tem esse potencial muito grande de exacerbar esse processo de construção de sociabilidade, que é o nosso foco central de pesquisa quando nós nos debruçamos justamente na análise de ações de letramento digital. Aqui tem o meu e-mail e muito obrigada a todos e todas. Eu chamei, então, Mensagens ao Mar, análise semiótica de interações no ambiente digital e considerações sobre a prática docente. Eu faço parte de um programa que pesquisa ensino, então a gente vem tentando há alguns anos observar em que sentido que as reflexões da semiótica podem contribuir para a questão do ensino, principalmente de leitura. Então, em seu conto Em Letras Garrafais, Marina Colasanti, 1986, fala de um sujeito que cotidianamente tem como prática escrever mensagens que deposita em garrafas, lançando-as ao mar. Sem jamais obter retorno, torna-se pelo incansável exercício de esvaziar as garrafas, alcoólatra, o que parece emergir no texto como uma espécie de consolo. Você pode passar, por favor, então? Aqui. Nunca recebeu resposta, mas tornou-se alcoólatra. Nesse conto mínimo, escrito em forma de versos, o título irreverente faz um jogo de palavras. As cartas são garrafais pelo suporte que as conduz ao mar. E, de certo modo, remetem à noção de urgência da resposta, a demandar tamanha dedicação do missivista como quem grita exasperado pela interlocução que nunca chega. Mobilizando nossa memória de narrativa de náufragos, como Robinson Crusoe, podemos imaginar o sujeito abandonado em uma ilha longínqua, enlouquecendo em sua solidão, mas também é possível pensar que a solidão é possível para os que estão imersos na multidão heteróclita, a desejar do interlocutor ideal, o que se põe a responder, aceitando o pacto da troca. Como diz Benveniste, nunca imaginamos o homem anterior à linguagem, mas sempre como sujeito que dela faz uso, pressupondo a relação necessária com o outro. A imagem do sujeito lançando mensagens em garrafas
fala da constituição do eu na troca, na interlocução, e serve como uma metáfora elementar ao nosso tempo, que mobiliza diferentes mídias a potencializar a relação com a alteridade, tomando como ponto de partida que nos constituímos como sujeitos marcados pela falta, na atenção, presença, ausência. A tecnologia, nesse caso, promete mais precisão na orientação das missivas que a prática do personagem do poema de Colaçante expõe, mas não necessariamente garante a adesão pretendida e a disponibilidade solicitada. Este trabalho se propõe a analisar questões relativas à interação a partir do gênero fórum, considerando seus aspectos formais, mas, sobretudo, observando especificidades relativas às cenas práticas. E aí eu estou pensando em Fontanilli. Discutimos como o mesmo tema pode determinar especificidades da prática enunciativa em função de acordos pressupostos entre os sujeitos, definidos por diferentes protocolos de interação. Mais especificamente, faremos aqui uma abordagem comparativa entre um fórum num site de relacionamentos no Facebook e um outro no ambiente virtual de aprendizado na plataforma Moodle, utilizado por uma disciplina em curso de licenciatura presencial. A questão que nos vem mobilizando há algum tempo remete à necessidade de compreender em que sentido os usos dos gêneros digitais contribuem para aprendizagens significativas, mesmo no ensino presencial, que, conforme se antecipava Pierre Levy, incorporaria práticas e ferramentas do ensino à distância. Partindo do pressuposto de que a aprendizagem se dá em situações de negociação e colaboração, o fórum seria um gênero a ser privilegiado para fins pedagógicos, lugar de convergência de interlocutores dispostos a compartilhar e negociar sentidos, lugar de diálogo que convoca o outro para a troca, produzindo interpretações em conjunto. O corpus aqui mobilizado relaciona-se a fóruns que se organizam em torno de problemas da ortografia a partir de uma postagem. Um primeiro fórum tem lugar no Facebook, dele participando professores recém-formados e uma docente do ensino superior no Tocantins. As discussões giram em torno da reprodução de foto de uma tabuleta na qual se encontra o enunciado "vende-se flores artesanais". A separação silábica, contrária ao previsto na ortografia padrão, produziria sentidos imprevistos pelo enunciador, e é isso que justifica sua reprodução no Face, produzindo efeito de humor. O segundo consiste na reprodução de parte do primeiro fórum no ambiente Moodle, a mesma foto acrescida dos comentários, é isso que está colocado aqui, como figura 3, né? Tendo a docente estabelecido como objetivo provocar reflexões sobre a polêmica instaurada, parece solicitando que os alunos articulassem uma posição em relação aos discursos em questão lá explicitados, mobilizando nesse momento seus saberes teóricos. Dele participariam a mesma docente que participaram do fórum do Face e alunos da graduação matriculados na disciplina Educação de Jovens e Adultos, uma das optativas do curso de Letras de uma universidade pública. Depois de breves considerações em relação à abordagem semiótica dos gêneros, apresentamos nossa análise relacionando os problemas de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias digitais. Bem, aí eu entro no que a semiótica vem compreendendo como uma discussão sobre os níveis de pertinência da análise semiótica. Um primeiro problema que nos é apresentado está relacionado à necessidade de realizar a análise do objeto que elegemos para essa pesquisa nos quadros da semiótica discursiva. Em que sentidos entornos do texto, que se denominariam a princípio como elementos contextuais, diferentes espaços sociais, diferentes situações de interlocução, diferentes atores, necessários sobretudo pelo caráter aplicado que nos propomos nas contribuições para o ensino, poderiam ser incorporados a uma reflexão ancorada em uma teoria que se assenta no princípio da imanência, reconstituídos à luz do que se diz e do como se diz. Encontramos uma direção nas produções de Fontanilli, 2008, eu coloquei 2008A, sobre o percurso gerativo do plano da expressão e trabalhos que incorporam suas reflexões relacionando-os aos gêneros em Portela, 2008, Portela e Silva, 2012, Portela e Schwartzman, 2009, 2012, e Schwartzman e Mendes, 2008. Eu espero que eu tenha feito as leituras do Jean a contento, qualquer coisa ele está aqui para resolver. Conforme Fontanilli, uma semiótica objeto pode ser construída como intensa, concentrada e focalizada. Conforme Fontanilli, uma semiótica objeto pode ser construída como intensa, concentrada e focalizada, tomando o objeto como suporte de inscrições e vestígios. Assim, podemos analisar os fóruns enquanto lugar onde se manifestam textos e daí depreendermos suas especificidades textuais discursivas, considerando uma dada inscrição na ordem da irrepetibilidade de sua enunciação. Por outro lado, essa semiótica objeto pode ser construída como extensa, expandida e englobante, considerando esse objeto como ator entre os demais de uma prática semiótica.
A análise, então, se dá no sentido de buscar articulação entre as realidades semióticas, construídas como intensas e extensas, identificando e articulando os seus respectivos níveis de pertinência. Algumas das coisas que eu li agora estão entre aspas, são citações do Fontanille. Um exemplo desse raciocínio pode ser encontrado em Fontanille ao discorrer sobre a problemática da enunciação, considerando sua análise no nível do texto e no nível dos objetos de suporte. É a citação que está colocada ali, que eu não vou ler. A análise dos quadros da semiótica, nos quadros da semiótica, portanto, passa a considerar os objetos que servem de suporte para as expressões textuais e, mais ainda, o modo como se situam no âmbito das práticas, sendo o fórum onde se materializa o locus no qual se estabelece uma pequena cena. As práticas atenderiam a diferentes propósitos, servindo a específicas estratégias no da mobilização racional da argumentação, das retomadas e paráfrases, das subversões e manifestações de adesão calcadas pelo humor, da manipulação passional, do recurso ao dizer alheio, como discurso de autoridade, da maior ou menor informalidade, etc. O que está em questão é o acordo fiduciário entre enunciadores que definem como ler e também como dizer, evidenciando uma lógica assentada em protocolos de interação a serem depreendidos dos usos que os textos traduzem como formas de vida, ideologias, crenças, etc., que aí se evidenciam. Se pensarmos no fórum como lugar de acordos e desacordos entre pontos de vista em relação ao problema, haveria mobilização de usos próprios da linguagem, explicitando orientação para a persuasão, seja esta elaborada em tons mais contundentes, seja de modo menos autoritário, valendo-se do humor, da ironia, seja pelas estratégias mais racionais ou pelas que mobilizam a instância dos afetos. Assim, ainda como Fontanille, o discurso persuasivo pode ser apreciado no nível do texto, mas no âmbito de sua análise, enquanto retórica, reporta uma prática a ser estabelecida nas dimensões de uma estratégia, o que finalmente nos permitiria esboçar simulacros de parceiros da interação. O fórum, por excelência, é caracterizado pela explicitação de seu caráter dialógico. Como se lê no dicionário eletrônico AWAIS, os sentidos a ele atribuídos são de reunião, congresso, conferência, que envolve debate de um tema. Assim, a multiplicidade de sujeitos corresponderia a um interesse comum, partindo da adesão na crença de que distintos pontos de vista serviriam para compreender e complexificar um dado objeto. A verdade, ainda que provisória, estaria a ser produzida coletivamente, seja pela competência dos sujeitos para elencar e relacionar argumentos racionais objetivos, portanto, apontando para uma ordem cognitiva, seja pela mobilização de argumentos que remetem à instância das paixões. De todo modo, a individualidade daria vazão plural a um dizer junto e partilhado, mediante negociações que implicam contínuos ajustamentos. Situado no espaço virtual, o fórum pressupõe uma interação assíncrona, às vezes subvertida pela copresença dos sujeitos no mesmo momento online, o que pode ser evidenciado pelas inscrições de horas e minutos da postagem. De todo modo, não se trata de uma relação face a face, ainda que as faces estejam codificadas em fotos e produzam, desse modo de relação, efeito de presença. Esse efeito é ainda produzido pelos nomes dos atores da enunciação, que podem aparecer como indicadores daquele que escreve ou convocados como vocativos nos comentários seguintes, definindo a quem especificamente um dado enunciado se dirige. Tendo em vista os recursos sintáticos e aspectos semânticos mobilizados, podem dar lugar a discursos no qual se evidencia enunciação enunciada ou enunciado enunciado. Nos fóruns em questão, as debreagens que produzem tais efeitos estão a depender também das relações entre os enunciadores, como dão a entender os simulacros lá produzidos, além do caráter do fórum, inscrito numa dada ordem de interação. Assim, no espaço virtual do Face, quando haveria uma maior simetria entre os sujeitos, e não há, em princípio, um rigor, nada teórico, algo assim, organizando as publicações, a lógica predominante seria, então, do entretenimento, das trocas mais afetivas, predominam as projeções do eu aqui e agora, remetendo à instância de enunciação, produzindo os efeitos de aproximação, reciprocidade e dialogia, conforme explica Barros, 2012. No ambiente virtual de aprendizagem, a simetria comum ao espaço universitário, na relação professor-aluno e as formas de vida correspondentes iriam definindo outros modos de interação, como veremos adiante. Considerando seu uso no âmbito do ensino, o que estaria em questão seria a tentativa de garantir a dialogicidade pressuposta pelo cibergênero, diluindo a centralidade do professor em trocas mais simétricas aluno-aluno. O resultado, portanto, seria o amadurecimento das questões suscitadas pela situação-problema, que serve de mote ao fórum.
Em vez de hierarquização pressuposta da interação pela manipulação, estaremos assentados na ordem do ajustamento. As coisas, contudo, não se dão sob essa organização e a interação no fórum aqui analisado perde o caráter de diálogo conforme a análise a seguir. No Facebook, em alguns momentos, a página contínua em movimento incessante pode configurar-se como um grande fórum, na súbita convergência de postagens que se voltam para uma questão comum. Como no dia 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados. Aí tem a figura 1 e também a figura 2. Ali a gente tem uma imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Ali amontoavam-se postagens de poemas de temática amorosa, declarações explicitamente direcionadas ao único enunciatário, amado, amada, mas explicitadas aos demais internautas voyeur, textos curtos direcionados a enunciatários plurais e mais ou menos indeterminados, amigos do Face, todos eles demarcando uma perspectiva eufórica diante da data. Em oposição, outros, em menor quantidade, problematizavam os interesses do comércio, o caos em restaurantes e cinemas, a obrigatoriedade imposta pelo mercado para o consumo, o amor traduzido em aquisição e troca de presentes. Espaço plural, essa continuidade podia ser a todo momento interrompida por mensagens de outra natureza, mas a simbologia da data e a quantidade de textos da mesma orientação convidavam a retomar uma espécie de eixo norteador, confirmando o interesse denunciado momentaneamente como comum. Em outras situações mais comuns, o Facebook parece comportar uma quantidade crescente e indefinida de publicações, algumas das quais podem ou não ser bem-sucedidas na adesão às questões que suscita. Num primeiro caso, dos ignorados, estes se aproximam da imagem das garrafas lançadas no oceano sem jamais encontrar o destinatário impreciso, mas urgente. Outros, por distintas razões mais felizes na convocação de parceiros de interlocução, abrigariam trocas mais efetivas, como se a mesma garrafa encontrasse distintos destinatários disponíveis à resposta, consolidando o diálogo solicitado, ainda que superficialmente, constituindo-se como fóruns. Como gênero aberto e breve, caracterizado pelo caráter fragmentário, Portela e Schwarzman, 2012, o fórum no Facebook articula tensões entre extensidade e intensidade. A extensidade se encontra na mobilidade, na fluidez de suas configurações, na quantidade ininterrupta de textos compartilhados sucessivamente e que convidam à dispersão no múltiplo, caminhando no sentido de uma aceleração que pode definir a sua própria invisibilidade, não fazer-se ver apesar do apelo. Ao mesmo tempo, a intensidade se dá nos momentos de interação mais precisa, caracterizando uma desaceleração por ordem do sujeito, marcada pela opção brevíssima de curtir. Na adesão mais evidente ao dizer alheio, opção compartilhar, a ele fazendo eco numa forma de debreagem de segundo grau, no qual muitas vezes a autoria se dilui. Na possibilidade de comentar, retomando expressamente ou não, confirmando ou discordando parcial ou totalmente o dizer do outro. No mudo, o fórum tem uma temática centralizadora, convidando a convergência das atenções e enunciações. Atendendo ao propósito da aprendizagem, não há convite para dispersão, diluindo a aceleração na orientação para que se emitam posições mais circunstanciadas, inscritas na ordem da reflexão acerca de teorias e práticas pedagógicas que agem coercitivamente sobre o que e como se pode dizer. Como convite a uma discussão mais plural, parte-se do pressuposto de que o que já foi dito deva ser considerado, avaliado, retomado, ampliando, discordando, reiterando, o que afinal resultaria numa reflexão mais amadurecida sobre o problema proposto ao grupo. Então agora eu vou comentar, vou analisar propriamente. Então, no Face. A primeira análise incide sobre um post no Face, uma fotografia na qual se pode ler o enunciado que traz a frase "vende-se flores artesanais". Aí pode cair, que aí eu vou. Aquela imagem já tinha aparecido antes, né? Bem, aí, gente, não sei se todo mundo viu, mas era artesanais, né? A questão. A imagem de uma placa retangular com fundo azul e manchas brancas, com a inscrição feita em tinta preta. Além da frase, é uma seta indicando, certamente de modo mais preciso, onde é o lugar ao qual se deveriam dirigir os interessados na aquisição das referidas flores. A precariedade da placa, fundo não uniforme, o fato de ser afixada por um prego, a grafia em caixa alta, mas irregular, sem obedecer uma linha e com letras de tamanho variável, é reiterada pelo que se depreende como uso precário da língua escrita. Pela segmentação do adjetivo artesanais, contrário ao previsto pela ortografia padrão, produz efeito de humor, servindo ainda para desqualificar o enunciador.
A segmentação é facilmente depreendida como resultante da falta de espaço na segunda linha da inscrição. É a mesma falta de espaço que leva aquele que grafa a reduzir o tamanho do S na linha seguinte. Os comentários no fórum concentram-se nesse uso imprevisto e pela conotação sexual a que a inscrição remete. As participações, então, que está colocado ali, né, 1, 2 e 3, né, passam assim a denunciar o riso produzido ou a julgar a competência linguística do enunciador do texto da placa pelo equívoco ortográfico, como a gente vê em 2 e 3. Como previsto pela comunicação desse gênero digital, mais especificamente no formato do Face, a escrita dos que comentam a foto também não corresponde ao uso de ortografia padrão, sem marcar a oposição substantivo próprio e comum, como a gente vê no 2, ou a pontuação no 1. Nesse sentido, fica visível que há desvios permitidos em relação à norma culta e que não recebem sanção negativa, enquanto outros são desqualificados como sinônimos de ignorância. Nos fóruns e chats da internet, esses desvios são aceitos como comuns registros de uma escrita acelerada, como a gente vê em David Crystal, 2005, e daí poder ser lida sem nenhum susto a frase "Isso é Brasil, meu povo", tudo em minúsculo, né, que está no número 2. Essa seguida da locução interjetiva "meu Deus", que está em 3, vai estender a desqualificação a todo o país, sendo essa indício de que a ocorrência daria em larga escala, caracterizando negativamente o saber ou o não saber de muitos, ou o próprio país por extensão. Abrindo uma dissidência no riso fácil, aí aparece uma outra pessoa, né, que eu chamei de Lúcia. Então, é o que a gente está vendo aqui, 4, 5 e 6. Dinorá acentua a urgência do riso, dizendo ser impossível mobilizar saberes teóricos diante da graça produzida. Joaquim, o 6, o responsável pela postagem inicial da foto, principia um enunciado em tom mais formal, referindo-se a Lúcia como nobre par, o que seria ainda indício de que se considera diante dela numa posição de simetria, tendo, portanto, igual autoridade para discorrer e discordar. Remete à posição argumentativa de Lúcia, dela divergindo por não concordar que o caso se tratasse de uma evolução do letramento e sim de uma involução da educação no Brasil. Aí eu estou citando textualmente, né? A questão agora passa a ser a dos efeitos da má escolarização, mas a divergência ganha resposta por extrapolar na interpretação, os limites do que havia sido denunciado por Lúcia. Essa lógica argumentativa mobilizada por Joaquim poderia encontrar justificativa na remissão a discursos anteriores e que aqui se acham atravessados como implícitos. Na lógica de tais discursos, existiriam alguns sujeitos, os linguistas, né, que seriam responsáveis pela defesa de registros condenados pela perspectiva normativa, tratando-os como normais e aceitáveis quando são imperdoáveis, entre parênteses. O embate prossegue, com Lúcia se reportando diretamente de Joaquim, solicitando que reveja o que havia dito, uma vez que acredita ter havido uma impropriedade, extrapolando os sentidos. Joaquim, então, recua, concorda com Lúcia a respeito desse equívoco, mas aponta as razões para sua fala. O modo como aquela escreveu, apresentando possíveis razões para a escrita em questão, serviria para minimizar a gravidade do ato cometido. Bem, eu não vou ler toda a análise que eu fiz aqui, mas mais ou menos assim, dá para a gente perceber que, por exemplo, no 10, a gente vê que a fala do Joaquim, ele se esforça, né, para defender o seu ponto de vista, e ele se alonga e faz lá uma reflexão, e aí começa a haver mais ou menos uma polarização na conversa. A Lúcia falando diretamente do Joaquim, o Joaquim respondendo para ela. Aparece uma hora que o Odilon, pode passar, por favor, que ainda tenta falar alguma coisa, mas enfim, funciona esse debate então, do ponto de vista de uma reflexão, que vai apresentar dois pontos de vista. Um que está relacionado ao nível da experiência da escola, de onde falam Joaquim, Odilon, Nadir Metáfora, dos participantes, né, todos são pseudônimos, e se contrapondo à Lúcia, no caso, que seria a teórica, e que então tem essa confrontação, assim, numa ideia de que a teoria ou a universidade não dá conta de responder ao que é a verdade da escola, né? Então, eu falo o seguinte, né? Nadir Metáfora, Odilon, Joaquim são professores recém-formados e falam do lugar da escola e das suas crenças. Falam do que vale como verdade no universo escolar, da prática do mundo real e não do mundo teórico.
Joaquim se esmera por um uso mais formal da língua, muitas vezes com termos incomuns para um diálogo naquele ambiente virtual, como estratégia para distanciar-se dos usos que condena, excedendo-se no esforço de mostrar competência. E aí, Lúcia contra-argumenta, tendo como estratégia mobilização de termos e raciocínios que a posicionam no outro lugar. De qualquer modo, as lógicas argumentativas se assentam no regime do ajustamento, no esforço de entender e fazer-se entender, buscando diluir as tensões com índices de humor, a gente vê com os risos, ainda que ao final cada qual creia falar do lugar da verdade, esteja ela já dada no universo da prática profissional ou nas proposições da teoria, evidenciando uma acentuada dicotomia entre a universidade e a escola. Bem, aí a gente vai para o Moodle. Bem, né? Então o Moodle é um espaço virtual de aprendizado, e aí foi a situação seguinte, né? O mesmo diálogo, aquilo que aconteceu no Face, eu recorto e levo para a sala de aula para que os alunos, então, se posicionem também sobre a questão. Porque a disciplina era a educação de jovens e adultos, a gente estava discutindo problemas de alfabetização e letramento. Então, eu queria que isso fosse amadurecido, já que evidenciava que nos professores recém-formados, a questão linguística sobre a variação e heterogeneidade linguística pareciam perder espaço para a perspectiva normativa. Então, era isso que eu queria problematizar lá com os alunos. Aí eu pego a mesma situação, imaginando que os alunos se posicionariam a favor de um ou de outro, a partir já daquilo que já tinha sido construído no Face. Né? Bem, então, e simplificando aqui, né, para a gente entender. Então, por exemplo, aqui a gente tem a resposta, né, tem uma aluna posta, e ela coloca mais ou menos assim, né, não está dando para a gente enxergar, mas ela fala assim, olha, professora, a resposta está em anexo, ponto. Né? Então, essa foi a postagem dela no fórum. Né? E aí vem alguém... Então, assim, muitas das postagens então, nesse fórum são assim, professora está em anexo. Tem alunos que colocam assim, professora, pelo amor de Deus, não comenta. Né? Então, mandei para o seu e-mail. Né? Então, essa recusa em participar, né, de um fórum. Então, então olha como é que fica a cara, né, do fórum no Moodle. Assim, não dá para a gente ver uma continuidade de textos, né, a sequência de textos, mas a gente tem os indicadores de que fulano de tal postou no dia tal, horário tal, né, fulano de tal respondeu. Né, e como o fórum acontece durante um período, né, ele está aberto, então, assim, na medida do possível, nós estamos discutindo na sala de aula a recusa no diálogo, qual era a proposta do fórum, o que a gente estava pensando, por que seria relevante eles participarem. Aí vai melhorando um pouquinho, mas fica muito a desejar em relação ao que a gente pensou. Né? Bem, enfim, né, o que a gente está pesquisando, né, é que a gente vai observando, tentando mobilizar a semiótica discursiva para pensar em que modelos a gente tem, então, de interação na sala de aula, mediado por essas tecnologias. Né? A gente, em princípio, então, tem muito diálogo que vai dizer que a tecnologia melhora, que vai garantir grandes resultados, né? Mas, na prática, a gente vê aquilo que é do tradicional, que é, por exemplo, os alunos vão postar no Face e eles não se dirigem aos colegas, mas só ao professor. Então, assim, mantém a assimetria que é da sala de aula, ela se mantém lá no Moodle. A mesma ideia de que existe uma resposta certa e que não há uma possibilidade de negociação, de ajustamento, de construir uma outra coisa, né? Isso se mantém lá no Moodle também. Né? Então, assim, as formas de vida correspondentes ao universo escolar, elas invadem o espaço virtual, ou pelo menos nesse momento, quando eu acho que a gente ainda tem que aprender melhor a aproveitar os recursos que estão disponíveis para nós. Né? Então, é isso, gente. Minha pesquisa está indo por aí, ainda estou começando e vou tentando. Os alunos são os meus cobaias e são meus interlocutores, os parceiros. Aí, as situações que a gente vivencia, eu escrevo, levo para eles, a gente discute a nossa própria... Está discutindo, a gente está construindo junto alguma coisa, e é isso, eu espero que vocês tenham, né, compreendido o que eu falei. Obrigada. A cybercultura emerge na associação entre tecnologia, comunicação e capitalismo tardio, né? O que eu estava pensando em pensar aqui com vocês
que tipo de contribuição a semiótica teria, a semiótica chamada semiótica tensiva, né, do Zuckerberg, teria a oferecer para a gente, para explicar o que é isso, particularmente o aspecto técnico que está envolvido na cybercultura, né? Na verdade, a semiótica ela nasceu nos anos 70, 60, com o Greimas. Ela começa numa época, a semiótica francesa, né? Numa época em que não havia, eu acredito, a menor possibilidade de alguém pensar que haveria alguma coisa em tão curto espaço de tempo o mundo estaria como está hoje, em termos de tecnologia, né? Ainda mais na França, né? Podia ser alguém pensar isso nos Estados Unidos, mas na França, né? Então, a questão será que essa semiótica que foi concebida como uma teoria sobre a significação humana, o que ela tem a dizer sobre máquina? Porque nós estamos cercados de máquinas, de computadores. Então, e não é simplesmente uma máquina qualquer, é uma máquina que está cada vez mais presente na cybercultura. Ela é uma computação pervasiva, né, como a gente chama, computação ubíqua. Quer dizer, a gente está cada vez mais cercado dessas máquinas. E o que uma teoria sobre o homem pode dizer sobre isso? Será que essa teoria tem alguma contribuição a dar? Será que essa teoria precisa ser reformulada para pensar isso? Né? Para pensar esses problemas ou não? É claro que isso é uma questão que é pertinente com relação à semiótica francesa. A semiótica americana do Peirce, por exemplo, não se coloca esse problema, porque o Peirce, quando ele estuda a significação, o signo, o homem não está necessariamente envolvido. Agora o Greimas fala não, a significação é sempre humana. Quer dizer, a semiótica estuda o quê? O simulacro do espetáculo do homem no mundo. Então eu acho que a gente tem um problema interessante aí, né? Para ver. Tá. Eu vou começar então a parte que seria a parte didática para os alunos, se vocês me perdoem. Basicamente, a cultura material, nossa cultura material é feita de artefatos, né? Utensílios, máquinas. O que é um utensílio? Utensílio é uma colher, por exemplo, é um utensílio, né? Esses objetos que nós temos, que nós utilizamos para facilitar a nossa vida, né? Existem objetos particularmente interessantes que são as máquinas. O que faz uma máquina? O que é uma máquina? Uma máquina é um artefato que altera a intensidade, o sentido e a direção de uma força, né? Uma maçaneta de uma porta é uma máquina. Uma roda é uma máquina simples. O parafuso é uma máquina simples. E há muito tempo se descobriu que qualquer máquina que seja, ela é sempre composta de máquinas simples. Por exemplo, uma bicicleta é uma máquina complexa. Mas uma bicicleta é uma alavanca, um parafuso e uma roda. Não é mais nada do que isso. Um moedor de carne é a mesma coisa. Uma máquina de datilografia é a mesma coisa. São máquinas, né? As máquinas elas são importantíssimas na história da civilização porque elas constituem o quê? Uma extensão, como ela altera a intensidade de uma força, uma máquina é uma extensão do meu corpo. Eu tenho um corpo, eu quero aumentar a potência do meu corpo, então eu uso uma máquina. E, embora as máquinas tenham existido há muito tempo, a idade moderna, com a Revolução Industrial, vamos dizer assim, representa o ápice do uso das máquinas, porque foi quando você junta esse conhecimento sobre as máquinas mais a ciência moderna, que tem uma visão orgânica da natureza, e você consegue... A cultura moderna é uma cultura fundamentada em máquinas. Certo? Bom, o que é um computador? Uma máquina, portanto, ela processa forças. Quer dizer, você tem uma entrada de uma força e tem uma saída de uma força. Um computador, ele tem uma entrada, ele processa dados. Você entra um dado e sai um dado, né?
Do mesmo jeito que as máquinas, elas povoaram o mundo na cultura moderna, o computador está cumprindo essa função na cybercultura. É um mundo feito de computadores. Mas não é só simplesmente um computador em sentido amplo, né? A perspectiva que existe hoje é que todos os objetos que nós temos estejam interligados, né, através do computador. Então, a minha caneta, por exemplo, vai ter um chip. E pode ser que eu chegue na minha casa e encontre uma outra caneta. E por que eu vou encontrar essa outra caneta? Porque o chip daqui apontou para a loja que estava acabando a carga e já foi feita a compra e já chegou na minha casa. Essa interligação total de computação vai cercar, já está cercando a gente, né? E isso seria o aspecto, aí constitui o aspecto tecnológico da cybercultura, né? Essa computação pervasiva ou ubíqua, né? E, se eu não me engano, o termo ubiquidade foi utilizado tecnicamente pela primeira vez para descrever os atributos de Deus, exatamente porque, né, Deus está em tudo, em todos os lugares, vê tudo. Então a computação ubíqua seria uma coisa assim, que cerca tudo e está em todos os pontos, né? Inclusive no nosso corpo, né? Bom, qual é vamos dizer assim, o problema que é interessante aí a respeito dessa tecnologia? Ela é baseada em a cybercultura, a tecnologia que está ligada à cybercultura, ela existe graças a dois avanços tecnológicos que são a capacidade de processamento dos computadores, né, e a velocidade de processamento. Esses dois avanços tecnológicos, capacidade de processamento e velocidade de processamento, é que possibilitam a cybercultura. Porque, veja, se eu tenho um computador gigantesco na NASA, ele pode processar os dados que foram lá, mas ele não está dentro da minha casa. Isso daí não constitui a cybercultura. Para que a cybercultura exista, o computador tem que entrar dentro da minha casa, eu tenho que ter uma interação direta com ele, né? E a existência de computação, que a gente esteja cercado pela computação, pelos computadores, depende historicamente do desenvolvimento de processadores que eram velozes e capazes, né? Eu tenho alguns dados aqui que eu tinha separado para mostrar para os meninos e as meninas. Por exemplo, em 1971, o processador 4004 da Intel, que foi desenvolvido para a NASA, para mísseis, tinha 2.300 transistores. E um dos mais recentes processadores que a gente tem hoje nos computadores, que é o Intel Core X, tem 995 milhões de transistores, né? Quer dizer, cada transistor é uma chavezinha que permite fazer aquela operação binária de 0 1. Então, e a velocidade de processamento também está aí, ó. O mesmo Intel permitia 72 mil instruções por segundo, enquanto que os mais recentes processadores, como o caso do Intel Core i7, tem 177 bilhões de instruções por segundo, né? Então, é a combinação dessas duas coisas. Você vê, você tem computação em 71 e você tem computação agora. Mas antes você não tinha cybercultura, porque você não tinha, a computação não podia te invadir. A computação tinha que estar longe. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, a gente tinha os centros de processamento de dados, né? Quer dizer, eu tinha um problema para resolver, eu tinha os meus dados, eu levava os dados até o centro de processamento, conversava com o sujeito, ele processava os dados com aqueles cartões perfurados e me dava o resultado de volta. Às vezes era um problema mais complicado, você tinha que ir lá, é como um médico, olha, qual é o seu problema? Ah, tá aqui. Então ele elaborava um algoritmo, um programa para processar aquilo lá, né? Então você tem a computação,
O problema é exatamente essa velocidade de processamento e a capacidade de processamento que tornaram possível essa imersão nossa no mundo da computação, né? É o ENIAC do Exército Americano. Ele ocupava uma sala de 180 metros quadrados e hoje os computadores têm 2 centímetros quadrados. E tem cada transistor, cada operadorzinho daquele tem 32 nanômetros, né? O vírus da gripe tem 100 nanômetros. Então, dentro do vírus da gripe cabem 3 transistores. Então, você vê aquilo que você estava falando sobre a caixa, quer dizer, como é que você vai entrar numa coisa dessa? É impossível, né? Bom, muito bem. Agora vamos ver o o problema que eu vou trazer aqui da semiótica diz respeito aos conceitos de concessão e implicação. São conceitos da semiótica tensiva, que têm sido muito usados, principalmente pela Renata Mancini, né? E por seus alunos. O que é concessão e implicação? Basicamente, a implicação é simplesmente o desenrolar dos fatos numa sucessão previsível, razoável, explicável. É isso que é a implicação. É se, então. A implicação se opõe à concessão, que diz respeito ao imprevisível. Aquilo que não tem razão e aquilo que não dá para explicar. Não é? O que está acontecendo agora no Brasil é algo inexplicável. Ninguém, quer dizer, nem as pessoas que estão participando, nem os políticos, parece que ninguém entende o que está acontecendo. É uma onda de coisas inexplicáveis. E o Zuckerberg fala o seguinte, olha, o que existe realmente é o inexplicável. Daí chega o discurso e monta uma lógica, explica, é assim, assado. Né? Dentro dos estudos semióticos, intensivo, o conceito de concessão desse inexprimível e inexplicável está sendo usado principalmente para explicar textos estéticos ou questões estéticas, né, onde tenha uma emoção, uma irrupção. Né? E a implicação, que é o sim, então, está associada à racionalidade. Portanto, técnica, qualquer coisa técnica, seria do domínio da implicação, certo? Então, aí é que está o problema. Eu acho que é possível, eu nem sei como explicar, uma ideia que eu estou colocando aqui para você, é pensar as coisas técnicas como concessão também. Na verdade, se você considerar, e eu já vou voltar para a cybercultura, viu? Eu estou dando um laço, mas eu chego lá outra vez. Se a gente considerar as coisas do ponto de vista mecânico, só existiria implicação, certo? A concessão é simplesmente a perda do laço de um link concessivo. Por exemplo, quando um mágico faz uma mágica, ele te surpreende com aquela mágica, você fica espantado com aquilo lá, mas isso aí não dá para explicar. Mas não dá para explicar porque você perdeu a linha lógica de encadeamento das coisas. Então, ou seja, se você tem uma implicação muito longa, num tempo muito curto, vira concessão. Tem um sujeito chamado Arthur Clarke, que formulou a seguinte lei: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. É bacana, né, isso aí? Por quê? Porque os objetos tecnológicos, exatamente isso, eles nos surpreendem, né? Eles vão além daquilo que é razoável, então você está sempre se espantando. Na verdade, e o iPhone vamos dizer assim, um exemplo claro disso. A primeira vez que você... É difícil pegar essa primeira vez, né? Porque só dura um instante, a concessão dura um instante. Mas a primeira vez que você toca uma tela
A experiência primeira de tocar uma tela é alguma coisa mágica. Aquilo lá fala, não, eu não acredito que isso faz isso. Você se surpreende com aquilo lá, né? A partir de um certo ponto, você aprende a lidar com o iPhone e aprende a descobrir que ele tem uma relação ele funciona, ele é efetivo. Quer dizer, você movimenta os dedos e aquilo lá tem uma certa relação lógica. Se eu movimento assim, acontece assado. E depois de um certo tempo, o iPhone, ele vamos dizer assim, ele passa por um estágio que é de evanecimento. Ou seja, um objeto como o iPhone, ele te espanta inicialmente e depois de um certo tempo ele passa a ser nulo. Aquilo lá passa a ser parte de você mesmo. Não te espanta, ninguém fica espantado toda vez que pega o iPhone e fala, oh meu Deus, como é lindo isso daqui. Como funciona. Quer dizer, é isso que eu fico pensando, se a gente pode pensar a concessão dentro dessa questão da tecnologia, porque a minha impressão, pelo menos, é que parece que é como um princípio dos produtos de consumo na era da cybercultura. Quer dizer, você usa a técnica para criar alguma coisa mágica. Tem que ser, se você vai lançar algum produto, ele não pode ser uma coisa banal. Ele tem que te surpreender. A gente precisa dessa mágica, dessa coisa. Você tem que pegar um produto da cybercultura e falar, tem que ter esse espanto. Mas depois, a partir com o uso desse objeto, ele desaparece, ele faz parte do teu corpo. Quer dizer, você não sabe você não percebe que você tem um pulmão ou que você tem um braço. Então, é exatamente a mesma coisa. Ninguém sai de casa sem o celular. Né? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Fica aí dúvidas para a gente debater depois. Obrigado. Uma questão, na verdade, para a Luísa e depois uma questão para o Zé. Então, comentário geral seria 2 trabalhos que se amparam muito, não naquilo que acontece exatamente no texto, mas há uma estrutura que o texto remete e que é uma estrutura de que o texto testemunha a existência. Luísa, eu fiquei pensando se não seria interessante investigar em mais detalhes no seu trabalho, e o que você acha disso, as práticas relacionadas à cortesia e a certos protocolos que cuidam de instituir o quê? A assimetria ou simetria. Né? Porque nos 2 cenários a gente tem ali uma tendência, claro, ao diálogo, à resposta. Seria interessante também, eu fiquei morrendo de curiosidade para saber o que os alunos te mandam, afinal. Porque na forma como você apresentou, você detalhou, não dá para ver, e aí pelo tempo também, eu sei que é bastante material, então depois a gente vai continuar essa conversa nos corredores. Porque no primeiro momento você trouxe vários trechos do Facebook em que dava para ver claramente como as coisas se davam. Né? Há uma certa cortesia, há uma certa autonomia. Eu fico pensando também sobre a identidade dos interactantes, dos actantes da interação, porque na medida em que eles se conhecem ou não, a interação pode variar bastante. Na medida em que esses perfis são fakes ou não, a interação pode variar bastante. Então, eu senti falta disso, que certamente você pode comentar para a gente com mais detalhes. Para o Zé, é bastante provocativa, eu acho, a ideia de pensar a concessão no domínio da maquinaria, né, daquilo que deve funcionar. É bastante provocativa mesmo. Eu fico pensando em duas coisas que se pode deduzir a partir da sua proposta. Por exemplo, como lidar com a máquina que erra? Então, a máquina que erra, ela necessariamente está no terreno da concessão? Em que circunstâncias se produz esse erro? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E outra coisa, a cibercultura traz a reboque uma forma de vida, diria uma macroisotopia, que de fato é do espanto, da surpresa, do inovador,
é daquilo realmente que vem na forma de um espanto e é fugaz como um espanto e os espantos se sucedem. Se eu faço valer essa macroisotopia, eu tenho interações, produtos, relações sociais e até afetivas, eu diria, que são baseadas numa expectativa da concessão. Agora, o quanto uma expectativa da concessão não desenvolve uma lógica de implicação, e uma lógica muito rasteira de implicação. Basicamente isso. Quanto à máquina que erra, qualquer erro pode ser explicado. Se você comete um erro, mas por que você errou? Por isso, então não tem nada de concessão aí, é simplesmente implicação, né? Não tem uma ligação. A implicação de se então, se você cometeu um erro e tem um se, porque explica aquilo lá, acabou. Agora, é lógico, você cria essa questão da expectativa, né? Eu acho que é isso mesmo. Agora, veja, o que eu fico pensando é o seguinte: a concessão ela teria que ser teria que uma coisa que acontece, que rompe sem você perceber. Sem você perceber, não, perdão, sem que aquilo seja previsível, né? Isso é concessão. O que eu estou dizendo é o seguinte: que o capitalismo, ele usa o efeito de sentido da concessão tecnicamente, entendeu? Ele usa na técnica, é uma coisa criada. Você cria o espanto, você cria você cria o espanto propositalmente. É como um mágico. O que um mágico faz? Você não se espanta com aquilo lá? Então, eu acho que eu não sei, é uma mágica. Não sei, Zé, acho que a gente teria que conversar em mais detalhes sobre o que você chama de máquina exatamente, e talvez fazer uma tipologia das máquinas e pensar se todas as máquinas funcionam exatamente como previsto. E aí eu estou pensando na questão do erro. Em relação à segunda questão, eu acho que o erro, absolutamente o acaso, de acordo. você fala? É isso? Não, o acaso é concessivo, isso aí não. Né? Tá. Mas uma máquina é feita para não, né? Para ter uma relação Não, e me negativa. falta, assim, na verdade, elementos para discutir isso, mas eu fico pensando que uma coisa seria pensar numa máquina que funciona materialmente de modo analógico. E outra coisa seria pensar uma máquina, e é a questão digital, que funciona segundo o regime digital. Outra coisa é pensar, por exemplo, o corpo humano enquanto máquina. E a tua comunicação é muito instigante nesse aspecto. E aí fico pensando realmente que se você adota essa visão sobre o erro, que o erro, aparecendo o erro na máquina, ele já estava previsto, ele já estava inscrito, se A, então B, então claro que o erro ele vem no pacote da implicação. Uhum. No entanto, fico pensando se não tem um jeito de pensar o erro como algo que pode ser marcado como sendo da concessão. Mas aí é mais uma... Eu acredito, do ponto de vista mecanicista, aliás, tudo tem explicação. Qualquer coisa, não existe uma coisa que aconteça no universo que não tenha uma causa. Né? Isso, do ponto de vista mecanicista. Então... Agora, a reflexão sobre a implicação e a concessão, realmente ela é feita na base, e você sabe bem melhor do que eu, vocês sabem bem melhor do que eu, para dar conta de máquinas discursivas. Sim. Nessas máquinas, me parece que o erro como efeito de sentido aparece como algo da ordem da surpresa. Sim. E, de fato, nas máquinas mesmo, acho que você está completamente certo, aparece como uma questão de implicação. Eu não sei se eu estou entendendo bem a discussão, né? Mas em princípio, eu gostaria de dizer o seguinte: com relação a essa questão máquina sem a presença humana, a máquina tem sempre a presença humana, porque ela é um artefato, né, do ser humano. E vários trabalhos artísticos utilizando tanto essa base de dados como algoritmos da internet têm atuado nesse sentido de deixar a máquina um pouco à deriva, de deixar as coisas acontecerem, né? Logicamente forçando a que elas aconteçam, mas para desconstruir isso, para revelar isso, o quanto de humano está por trás da máquina. Humano não de humanitário, mas humano enquanto artefato. E isso não é novo. Eu penso, por exemplo,
no final do século XIX, né, a fotografia, quando surge a fotografia na metade do século XIX, que em princípio começa a imitar a pintura, né, e a partir do momento em que ela começa a se perceber como diferente e, portanto, melhor, entre aspas, né, em relação, sobretudo, para a perspectiva informativa, né, porque documentava o real e tal, e que as fotografias começam a ser fotografias de retrato, né, predomina o retrato, muita gente enriquece, se abre de ateliê de fotógrafo retratista e fica rico, assim, em questão de meses, né? E aí surge um fulano lá chamado Hachette, né, o Eugênio Hachette, que começa a fotografar as coisas sem a presença do ser humano, né? Que depois vai gerar aqueles postais de Paris, a entrada do metrô, tudo aqueles postais de Paris, a escadaria de Montmartre, de cima para baixo, né? As fachadas, são postais que, na verdade, estão reproduzindo o estilo da Hachette, que naquele momento visa justamente a mostrar o seguinte, que nas coisas estão sempre o ser humano. Quer dizer, a mão do homem, a presença do homem pela sua ausência está ali na produção do artefato, né? E aí a questão do erro da máquina, há um erro que pode ser provocado, e também ele é anterior à própria cibercultura, né? Eu penso naqueles trabalhos, eu esqueci o nome do artista agora, que ele botava o imã na tela da televisão para distorcer a imagem, né? E ao fazer isso, né, e outros trabalhos, que agora não me lembro o nome das pessoas, mas pessoas, por exemplo, que filmam um evento de guerra, agora não me lembro, existe um trabalho assim, eu esqueci o nome dela, é uma mulher, acho que é uma alemã, que ela filma, acho que a guerra no Iraque, ela vai filmando na TV, ele passando na TV, e depois ela põe em dimensão assim, incrível, né, aquela reprodução, como uma forma de mostrar a diferença, aí talvez a cena predicativa do Fontani, quer dizer, em cada instância em que você coloca o objeto, em cada suporte, em cada fluxo em que ele transita, como que ele pode ser diferente, né? E isso também acontece lá na fotografia, o surgimento da chamada quarta dimensão do tempo, nada mais é do que o desvio, o erro provocado sobre o espaço, né? Sobre a imagem fixa, para dar a impressão do movimento e dar a impressão do tempo. Então eu acho assim, talvez eu repita o que os formalistas russos já falaram há muito tempo, no início do século passado, mas que, sobretudo, é no campo da arte que há essa possibilidade de que a concessão e a implicação, elas como se diz, esqueci o nome, se alternem, se imbriquem, se sobreponham, né? E que você possa falar, assim, de uma estética da cibercultura, né? Uma estética, e aí a gente teria que talvez discutir melhor o sentido de estética, né? Uma estética que não seja aquela, como eu disse, de simplesmente você utilizar a título de adorno, a título de uma atração provisória, passageira, que não é um flash, uma coisa assim, né? Vamos dizer, mas o que não tem o aspecto da magia. Quer dizer, quando é que ela consegue fazer isso? E ao fazer isso, ela chama menos atenção sobre a máquina e mais a atenção sobre a criatividade humana, que é esse o espanto. Quer dizer, como é que se conseguiu fazer isso? O telefone, as primeiras observações, os primeiros comentários sobre o telefone, mas como é que o ser humano conseguiu fazer isso? Então eu vejo por aí, eu entendo assim que há muito fundamento nisso aí, é um viés interessante de desenvolvimento dessa ideia, né? Que diz respeito a esse lado mágico, vamos dizer assim, que seria esse efeito do mágico enquanto estratégia de aumento da penetração dos elementos tecnológicos, né? Vamos dizer assim, né? Da nova tecnologia, né? Então essa atração pelo mágico é interessante que uma vez vendo o Denis Bertrand, que é um semioticista francês,
ele dá uma consultoria para uma marca de carros famosa, uma marca de automóveis famosa na França. E ele dava uma consultoria com relação ao painel, né, a questão estética do painel e tudo mais. E uma das questões colocadas era essa. Tinha que criar um efeito de magia. Ele falava nesses termos mesmo, como se você, ao entrar no carro, tivesse que... Uau, estou em outra dimensão, né? Não estou num carro que vai me levar daqui para lá só, né? Então, realmente, eu acho que pensar nesse efeito de sentido de magia do elemento tecnológico como fins de aumento de sua penetração, né? De sua venda, de sua vendagem, vamos dizer assim, eu acho uma ideia interessante, né? Porque realmente a gente reage dessa maneira, né? Você, num primeiro contato, você realmente tem esse espanto, né? É interessante. E então gostaria só de tentar amarrar as questões. Então, articulando um pouquinho com as falas da manhã, porque eu estou achando tão interessante que, em princípio, falas díspares são falas que dialogam de uma maneira muito mais próxima do que a gente imaginaria, né? Então, por exemplo, Lúcia, é muito interessante o trabalho que a Lúcia trouxe, nesse sentido do papel da cibercultura enquanto fomentador de estereótipos, né? Vamos dizer assim, de cristalização, práticas de cristalização de verdades discursivas que já nos circundam, né? Então, aí ela mostrou em detalhes como isso se dá. E Luísa, por sua vez, um pouco toca nisso, né? Quando está dizendo a escrita, aquela escrita acelerada como uma escrita errada, como algo que, né, que destitui o sujeito de um certo status e tudo mais. Quer dizer, você está ali construindo e marcando e cristalizando estereótipos, mas, ao mesmo tempo, o que o seu trabalho propõe bom, para além dessa função de sedimentação de estereótipos, então pensemos em outras práticas, desafiemos essa função e pensemos em outras maneiras de relação e tudo mais, né? Como você disse no caso, né, da EAD, que mantém a simetria de hierarquia entre aluno e professor, você tem respostas corretas, esperadas, e não abertura de possibilidades de respostas e tudo mais. Então, é um desafio mesmo. Quer dizer, a cibercultura faz essas duas coisas. Ela cristaliza verdades e desafia práticas cristalizadas, né? Então, é um lado muito rico e interessante mesmo, né? E isso ficou patente aqui nas falas. Uma outra coisa muito interessante, e daí... ligando um pouco, enquanto eu ouvia Lúcia falar, eu fiquei pensando na fala do Eugênio de manhã, porque a Lúcia colocou em alguns momentos um certo teor democrático, né, da internet, e etc. E o Eugênio trouxe um novo modo da gente analisar também, um não anula o outro, né, como a gente já discutiu de manhã, que é o democrático, né? Então, é interessante como isso diz respeito a essas, e eu acho que aí é um denominador comum, a essa nova temporalidade do mundo da cibercultura. Parece que todos esses argumentos convergem numa questão de novas dimensões temporais se dão. Se é uma fala mais acelerada ou menos, né? Ou questões de bater em verdades já construídas, o que significa desacelerar coisas, né? Porque ali você está simplesmente refazendo, ou, muito pelo contrário, você trazendo loucamente a cada momento uma nova tecnologia que faz com que você tenha que se adaptar e, por sua vez, tem que ser... A cada nova tecnologia, você tem que se espantar e depois
trazer, incorporar aquilo e daí para fazer aquilo quase que uma extensão do seu corpo, que daí faz a ponte com o que Kate disse, né? Que diz respeito a esses elementos. Primeiro, né, você se depara com a tecnologia, depois você incorpora a tecnologia e depois você incorpora tanto que ela passa a fazer parte do seu cotidiano, que você nem mais percebe a tecnologia, né? Então aí, para fechar, eu acho que entraria, mas isso que Kate disse, talvez endosse essa sua visão, né, Zé, que é quase que uma formulação tensiva disso, né? Quando você diz que a implicação longa num tempo curto vira concessão, então seria quase que nesse primeiro momento o que te é apresentado quando você se depara pela primeira vez é esse espanto, essa magia, exatamente porque tem um monte de coisas implicadas, né? Tem um monte de passos tecnológicos implicados que são apresentados de uma vez. Aí aquilo, né, essa caixa preta que te é dada, você passa a interagir e aprender, então aí você vai levando aquilo que é inicialmente concessivo, desdobrando cada vez mais uma implicação ao ponto de levar aquilo para o hábito, que é a implicação em sua recursividade, a implicação desacelerada em seu limite, né? Que é o hábito, que você nem sente mais que está fazendo aquilo, né? Virou parte do seu corpo. Então eu aqui como observadora de todas essas falas, eu achei muito interessante como essas coisas se ligaram e foi muito enriquecedor. E a pergunta que eu tinha para fazer é professor José Roberto, pegando um gancho no que a professora Kátia falou de manhã, sobre a questão da articulação de tempo e de distância, né? A gente sabe que essas duas grandezas, embora elas se correlacionem de uma forma inversa, quando você, por exemplo, precisa apreciar uma paisagem e tem que depreender tudo que ela tem para oferecer, você gasta mais tempo nesse processo, né? Mas essa correlação, ela é necessária para esse sujeito que se coloca mediante uma situação de estesia, né? Alguma coisa de surpresa. E nesse momento ele busca uma tendência, né, de transformar essa percepção concessiva numa percepção implicativa. A nossa tendência justamente é essa. E hoje em dia a gente tem um sujeito que não é somente um sujeito que faz parte de um todo, né? Ele é capaz de ter acesso a esse repertório de informação que está disponível na internet para traçar fluxos diferentes. Hoje ele pode entrar numa internet, descobrir como fabricar um artefato bélico, ele pode ter conhecimentos de um software de 3D e ele pode entrar num software, desenvolver uma arma que é capaz de tirar uma vida, e aí não só no simulacro do jogo de ação, mas uma vida acho que usaram aqui o termo de mundo físico, mundo real, né, dessa pessoa. Então a minha questão é o seguinte: essas coisas parecem, como na fala do professor José Roberto também, que fala da velocidade e do tempo de processamento, e aí um levando, né, o aumento do outro, parece que essas mudanças elas se dão numa velocidade muito grande. E parece que esse sujeito ele não está conseguindo articular todo esse conhecimento que está, né, disponível para efetivamente colocar em prática uma ação que seja responsável. Nós estávamos comentando agora, no horário do almoço, a questão, né, dos movimentos que estão acontecendo no país atualmente e como algumas práticas podem ser utilizadas tanto como adjuvantes, como antissujeitos desse processo, né, para que eles efetivamente, usando o jargão da semiótica, entrem em conjunção com determinados objetos de valor, né? Então a minha pergunta para o professor José Roberto é justamente essa. Nessa velocidade em que as coisas acontecem, se a gente fosse colocar num programa narrativo canônico, né, quais são os pontos da cybercultura que funcionariam, ou da cybercultura, ou até pontos de interfaces com outras culturas também, que poderiam dar a esse sujeito um direcionamento mais responsável, mais consciente, para que esses objetos de valor possam ser atingidos, né? Quais seriam
se a gente fosse colocar, pelo menos, quais seriam os antissujeitos desse processo todo. Obrigado. Não tenho a mínima ideia. Não, sabe por quê? Eu acho, o que eu tentei mostrar é o seguinte, que se a gente pensar o homem e a tecnologia, teve uma época no passado que a gente não tinha tecnologia, a gente era sozinho no mundo. Daí começamos a Idade da Pedra, pegamos utensílios e começamos a usar esses utensílios. E o que acontece? O desenvolvimento do homem é muito lento comparado com o desenvolvimento da tecnologia. Então, nós somos ultrapassados pela tecnologia. Houve uma ultrapassagem, entendeu? A tecnologia ultrapassou a nossa capacidade de percepção das relações causais e está indo embora. E isso é só o começo.